Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja se cuidando. Hoje a gente vai ter uma aula de uma atividade também um pouco diferente do que a gente fez até esse momento, onde a gente vai, de certa forma, entrar um pouquinho nas questões do ensino, nas questões do material didático e como pensar de forma mais lúdica, mais interativa, mais chamativa alguns conteúdos, no caso de vocês da biologia. E a proposta que eu trouxe hoje é da gente trabalhar as histórias em quadrinhos no ensino. Essa é a temática da aula de hoje. Assim como da aula passada, que a gente falou de uns assuntos diferentes que a gente tem discutido até aqui, hoje também a gente vai diversificar bastante. As nossas aulas estão se encerrando, então acho que a gente vai fechar bem esse ciclo de trabalhos e discussões e reflexões sobre atividades linguísticas e também a temática do ensino e da sociedade. Eu vou abrir minha apresentação, vou aumentar. Pronto. Então, como eu já adiantei, hoje a gente vai falar das histórias em quadrinhos no ensino. Acho que todo mundo, em algum momento da vida já leu alguma história em quadrinhos, percebe o quanto ela é chamativa, principalmente para as crianças, adolescentes. Os adolescentes de hoje são muito envolvidos com o mangá também, que é uma modalidade de história em quadrinhos da cultura oriental, mais especificamente japonesa. E eles se sentem bastante atraídos pela junção da linguagem visual que a gente tem ali e também do texto escrito. Traz isso uma forma de entender, de narrar aquela história de uma maneira bem bacana. Então é isso que a gente vai discutir hoje e propor ali também na atividade para vocês. Hoje, histórias em quadrinhos, elas são consideradas uma arte. A gente tem premiações das melhores HQs, que a gente também chama bastante de HQ, que é a sigla, do mundo. São reconhecidos como escritores. Então, é uma arte também, Não só pode ser usado como entretenimento, ou então na parte do ensino, que a gente vai falar depois, mas também é uma arte as histórias em quadrinhos hoje. Falando um pouquinho da história, a primeira história em quadrinhos ela foi publicada nos Estados Unidos em 1894. Então já tem um bocadinho de tempo. Em uma revista chamada Truth, que seria, a gente pode traduzir como verdade. E essa HQ é do Richard Outcault. E o nome da HQ é The Yellow Kitty, ou seja, um menino amarelo. Ele usava essa capa amarela aqui. Então essa é a primeira HQ que a gente tem notícia publicada, a primeira história em quadrinhos. Já no Brasil, a primeira história em quadrinhos é publicada em 1905, numa revista chamada Talho. E era a HQ Tico Tico, da autoria de Renato de Castro, e tinha como personagem o menino Chiquinho. Essa, então, é a Tico Tico, e esse é o Chiquinho. Então, reparem que as duas primeiras surgem com protagonistas meninos, crianças, o que revela uma certa aproximação ali. Em 1960, a gente tem o primeiro gibi brasileiro colorido, com a publicação da Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo, que já é mais conhecido nosso hoje. Essa é a Turma do Pererê, porque o Ziraldo, ele também é o criador do Menino Maluquinho, que é um personagem, acho que a maioria das pessoas conhece. Tem o filme com pessoas mesmo interpretando o Menino Maluquinho, tem o desenho, então é um personagem já mais conhecido do Ziraldo. E é na década de 60 também que surge a nossa nossa HQ de maior sucesso, que é a Turma da Mônica. Aqui eu coloquei a evolução, em 1963, olha como a Mônica era, como ela vai se modificando até chegar nos dias de hoje. Hoje a gente também tem a Turma da Mônica jovem, eles adolescentes, mais próximos de serem adultos. Hoje a Turma da Mônica ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas, ou seja, é uma história em quadrinhos, uma HQ de bastante sucesso internacional. Falando um pouquinho do contexto atual do Brasil, o grande nome que a gente tem hoje é o Marcelo de Salete. Com essas publicações, eu coloquei 2 publicações dele aqui. Essa aqui é a Angola Janga. É um livro que eu tenho, ainda preciso terminar de ler, gente. Que a gente começa a ler e surgem outras demandas. Ela conta a história de Palmares em forma de HQ, em forma de história em quadrinhos.
Então, trazendo bastante essa temática afro-brasileira, as questões da escravidão e do que foi esse flagelo, essa ferida da nossa sociedade. E a gente tem Cumbi também, que tem a mesma temática, né, com as formas de resistência que os negros escravizados tinham, e daí com um fundo mais ficcional mesmo. Ela não tem, por exemplo, uma referência histórica como Palmares, como tem Angola Janga. Essa aqui foi muito premiada, a HQ Cumbi, internacionalmente, inclusive, e Angola Janga virou um jogo de videogame também, porque as histórias em quadrinhos têm muito disso, né? Elas acabam virando filme, virando jogo. Mas hoje, mais aprofundadamente, eu vou falar da história de Marjane Satrapi, que é uma escritora de ascendência iraniana e francesa, que ela conta, né, uma parte da sua vida, então ela tem uma história em quadrinhos autobiográfica, que é Persépolis. Então, Marjane Satrapi vai contar aqui nessa história a sua infância no Irã, e as mudanças que vão acontecer quando a Revolução Islâmica começa no Irã. O que é isso? A gente tem, então, o país que era um país totalmente laico, que vai, em algum momento, com muitos conflitos civis internos, acontecer essa Revolução Islâmica, onde algumas regras, alguns preceitos da religião islâmica vão passar a ter que ser adotados por toda a população. Então as meninas passam a ter que usar véu, as escolas têm que ser separadas dos meninos. Ela como mulher vai contar principalmente as mudanças que vão ocorrer na vida dela. E ela vinha de uma família que era oposição a esse regime da Revolução Islâmica. Então ela também vai contar das perseguições que o tio dela sofre, que a família dela sofre. E até que ela acaba sendo enviada à França, né, pela família para poder se manter em segurança por causa dessas perseguições que a família dela vai sofrer. E ela conta tudo isso na história. Eu coloquei lá para vocês a história toda, o PDF da história todinho. Tem o filme também, que foi muito premiado. Coloquei também o link dele no YouTube. E coloquei o primeiro capítulo, que é esse que a gente vai ler na aula síncrona depois. Então, para quem quiser ler pelo menos o primeiro capítulo, onde ela vai falar dessa questão do véu e das mudanças que isso traz na escola, é bem bacana. É bem bacana, né, pra gente que tá vendo, né? Pra ela, as meninas ter que começar a usar véu não foi bacana no sentido como ela conta, que fique bem claro. Então, os elementos de uma história em quadrinhos, né? Primeiro, os quadrinhos. Ela é dividida em quadrinhos, então não tem como ter outro elemento. Os balões, né? O balão de fala, o balão de pensamento. Esse aqui é o balão de explosão, até mesmo quando o personagem está com raiva. E esse aqui é um balão que é muito usado para aparelhos, tipo a voz que sai do telefone, por exemplo. É o balão mais quadradinho. As onomatopeias, que a gente chama, que são esses barulhinhos, né? Smash, crack, quebrando, cabum, explodindo. Então, é um elemento bastante importante nas histórias em quadrinhos. Outra questão, a linguagem das histórias em quadrinhos ela é bastante coloquial, né? Pra gente que falou de preconceito linguístico na aula passada. Então, na história em quadrinhos você pode escrever como as pessoas se expressam no dia a dia. Pode ter gíria, pode ter abreviação da palavra, né? É uma linguagem bem do dia a dia. Como eu já adiantei, então, as gírias, as expressões populares podem ser utilizadas perfeitamente nas HQs. Qual que é a atividade que vocês vão fazer nessa semana? Essa é uma atividade que também vai demandar bastante criatividade, como toda historinha em quadrinho tem. Eu quero que vocês criem um material de ensino, ou seja, explicando algum conteúdo em formato de HQ. Agora com o coronavírus a gente tem visto bastante campanhas nesse sentido. O Instagram também costuma ter muitas dicas, eu sigo alguns perfis lá no meu. Então vocês vão pegar algum conteúdo, por exemplo, deixa eu pensar um de biologia, a estrutura das células, e vão colocar ele em forma de história em quadrinhos, com balão, com um desenho. Professora, é difícil. Eu vou dar duas alternativas para vocês. Deixa eu minimizar minha apresentação. Esse programa que eu uso aqui, que é o Canva, ele tem uma alternativa, ele tem vários templates. As minhas apresentações, né, eu crio a grande maioria delas aqui. E se vocês digitarem tirinha, tem um aplicativo também para celular,
E ele tem, então, um template pronto para história em quadrinhos. É só digitar tirinha, buscar. Ó, que ele aparece vários templates, desde branquinho, assim, sem nada, até alguns já meio pronto, ó. Então, vocês podem pegar um desses aqui e colocarem esses personagens explicando, falando de algum conteúdo dos balões. Né? Enfim, qualquer conteúdo da biologia, gente. Tem que ser um conteúdo da biologia que vocês estão fazendo licenciatura em ciências biológicas. Então, por exemplo, vou explicar a célula, a estrutura da célula. De repente, podem pôr esses dois personagens aqui conversando e explicando, né, um para o outro. Tá abrindo, né, o que é a célula. E aqui vocês podem usar o programa, é muito parecido com os programas que a gente usa de edição, de PowerPoint e tal. Então, vocês vão ali, editam o nome da história em quadrinhos. Aqui dentro vocês vão escrevendo os conteúdos, né, que vocês querem colocar. Aqui do lado eu tenho uma série de elementos que eu posso pesquisar. Célula, por exemplo. Em inglês traz mais buscas, tá? Mas em português também vai, ó. E também vocês podem importar imagens da internet aqui em Upload. Pesquisa uma célula do Google, joga aqui que vocês conseguem colocar na história em quadrinhos. Então tem vários templates. Ó, esse aqui mesmo, ó, lave suas mãos. Deve ser até relacionado ao coronavírus. Vamos ver. Ele não fala especificamente do coronavírus, mas olha, sou médico e trabalho lava as mãos e tal. Então também pode usar esse aqui. Então qualquer conteúdo da biologia, taxonomia, evolução das espécies, genética, conteúdos que vocês... Porque como eu disse, eu acredito que vocês gostem do assunto, né, das ciências biológicas, então por isso estão fazendo o curso. Então pega um conteúdo que vocês se identifiquem mais, às vezes um conteúdo que aprendeu recentemente mesmo, e vão transpor ele para a história em quadrinhos. Né? Como eu fiz aqui também na minha apresentação, que eu criei aqui no Canva. Eu fui pegando os personagens, colocando balões, como uma maneira de explicar o conteúdo para vocês. Essa é a atividade dessa semana. Vocês podem fazer à mão, eu coloquei lá também. Não, eu prefiro fazer à mão, professor, eu gosto de desenhar. Então, coloquei lá até na postagem uma folha já quadriculadinha com os quadrinhos. Vocês podem, de repente, imprimir aquela folha e só desenhar dentro os balõezinhos e tal, tira uma foto e me manda. Mas quem quiser usar o Canva também, é uma alternativa que já tem vários templates prontos, né, de bichinhos mais assim, ó, de gatinho. De repente vocês querem falar de felinos, não sei. E dá para trocar, tá, gente? Esse aqui tá gatinho. Mas eu queria que fosse cachorro. Então tem como. Vim aqui, né, você deleta o bichinho, pesquisa outro aqui, vou até pesquisar em inglês para ver o que vem, dog. Vou pôr esse cachorro aqui, ó, pronto. Arrasto. Acho que eu tenho que... Não, tem que... Por que não tá aparecendo o cachorrinho, gente? Apareceu, só tava lerdo por causa da internet, porque como ele é online, ó, coloca o cachorro. Então dá pra fazer... tem a vaca aqui, quero pôr a vaca. Coloca a vaquinha falando. De repente, quero fazer um conteúdo dos bovinos. Coloca a vaquinha. Então, ó, dá para brincar bastante. E eu dei um prazo bem bacana para entregar essa atividade, tá? Tem que ser bastante criativo, por isso que eu dei bastante prazo e tal. E não pode copiar. Né? Claro, vocês vão pegar o conteúdo muitas vezes na internet e tal. Mas, tipo, como eu disse, pegar algo pronto ali, uma cópia total de um determinado assunto. E a HQ tem que ter, né, várias ilustrações. Nossa, tem um erro ali, gente. Depois eu arrumo. É que eu adaptei esse material que eu já tinha ali pronto. Então, tem que ter as ilustrações. Então, vocês têm que colocar os bichinhos e tal. Ou qualquer outro personagem que vocês vão utilizar para construir esse material em forma de história em quadrinhos. Então, é isso. A atividade dessa semana é a última nossa, tá? A próxima atividade... A próxima aula nossa a gente vai ler o texto, vai discutir, mas eu não pretendo passar uma atividade, quase como encerramento. Essa, então, é a nossa... Até porque
essa atividade vai ter um prazo mais estendido para que vocês possam entregar, ok? Então, era isso. Boa semana, boa atividade e até a próxima aula.